Vamos lá, gente. Boa tarde a todos novamente. Tópico especial de treinamento físico do dia 29 de abril de 2021. Hoje, a ideia é falar sobre a tabela ainda do que eu propus para vocês, sobre a qualidade de periódicos na nossa área, especialmente sobre treinamento, para vocês tentarem fazer ligações, e falar um pouquinho sobre esse sistema de avaliação de revistas que vão nos dizer o que é uma coisa de mais qualidade ou não. Falar um pouquinho sobre isso. Eu falei de manhã sobre várias coisas, vou tentar ser um pouco mais sintético dessa vez, é um perigo, tá? Mas vamos lá, que vai cair sobre peer review, revisão por... O que significa isso? Revisão por pares, movimento open access, e por aí vai. E sobre análise crítica também de todas essas métricas aí, que eu vou falar até sobre impacto social, por aí vai. Mas antes disso, gente, eu tento, né, de vez em quando, trazer alguma coisa cultural. E aconteceu uma coisa engraçada, legal, assim, ontem. A minha mãe, que é uruguaia, né, eu sou filho de uruguaios, ela tem um contato lá com o grupo do WhatsApp, que eu acho que é uma das coisas muito legais das mídias. Minha mãe, ela ficou durante 20, 30 anos sem falar com as amigas dela de adolescência e infância, né? Ela veio para o Brasil e viemos numa época que era meio com problemas políticos bem sérios relacionados à família e tal. Então, ela tinha cortado relações. Com o tempo, né, ela se encontrou no Facebook, por aí vai. E fizeram o grupo do WhatsApp, de la Escuela de las Monjas, eles chamam. Colégio dos monges lá do bairro Sachar, lá dela, dos meus avós. E é muito legal, eles se encontram agora, a partir daí começaram a se encontrar, e eu acho que é um lado bem legal das mídias, né, que eu queria dizer, assim, esses encontros possíveis, assim, de coisas muito antigas, muito legais. E, bom, ontem ela recebeu uma música homenageando uma grande artista peruana, né, Chabuco Granda se chama. É uma guria... uma artista que eu escutei durante a minha infância, quando eu escutava muito mais coisa espanhola do que portuguesa, e sempre gostei muito, música folclórica, ela é uma marca da música folclórica latino-americana espanhola, e no Brasil, como sempre, se conhece muito pouco. Aí eu pensei, vou lá incomodar eles, vou botar. Porque tem uma característica, nesse vídeo, eles fazem uma homenagem, uma música com vídeo para ela, onde reúnem os maiores músicos, que eu diria, da atualidade, e também da música não só folclórica, mas também pop, da América Latina Espanhola. Eu disse, eu vou fazer um teste com esses meus alunos. Vou botar vocês para escutar esse vídeo, e eu quero que vocês usem uma tecnologia avançada aqui, que eu costumo usar, para enumerar, eu quero que vocês peguem uma folha e um papel, não sei se vocês têm isso ainda, lembram o que é? Lembra que eu mostrei essa tecnologia antiga? Papel, tá? E vocês vão usar essa tecnologia de marcar com essa estratégia aqui, ó. Quem gosta do carteado faz contagem de pontos com isso. Quando chove na praia, a gente usa muito. Tá? Até de manhã o pessoal mostrou outra, que é aqueles risquinhos, depois risca uma inteira, quando dá uma dezena. Pode ser assim também. Tá? Fiquem à vontade para usar a estratégia que vocês quiserem. Vocês vão ficar anotando, tá? Quais são os artistas que vocês já ouviram falar. Vocês não precisam nem lembrar da música, não precisa ser tão grave. Só ouvir falar, risca ali. Esse eu ouvi falar. Isso aqui não. Quando ouviu falar, risca e depois vocês vão me botar no chat quantos artistas vocês conhecem. Tá? Deixa eu ver aqui se eu acho uma brincadeira. Share sound. Ok. Agora vocês vão ficar vendo minhas mensagens, né? Ai, 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 ai. Vamos pelo Locomotion, né? Espera a Fran guardar o coiote dela lá, ela tá guardando o coiote. Espera aí que eu vou botar grande. Bem, espera a Fran voltar. Já guardou o coiote, Fran? Voltou aí? Vamos lá, então. Ó, escutem aí, lembrem de marcar, fazer essa anotação que depois eu vou pedir para botar no chat. E curtam essa música. É um pouco... É melancólica, mas é linda, eu acho, e muito bonita, assim. Tá. Bom, depois eu falo um pouco. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas, rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu palo. Aquí
Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. Que el cielo nos devuelva a Chabuca enamorada del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, Chabuca limeña, Con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Por un caminito blanco te marchaste con tu voz, Con tu flor de la canela para cantársela a Dios. Te quedaste en las guitarras, estás en cada canción. Y de tu gente peruana vives en el corazón. te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, El verso y la palabra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisas. rodeada de tus incas que ansiaban oír tu voz. Aquí se marchitaron las rosas de tu pelo. Aquí ya no hay aroma, se lo llevó tu adiós. El cielo nos devuelva a Chabuca enamorada Del puente y la alameda, del río y de la flor. Déjame que te cante, Chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. déjame que te diga, Chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante, Chabuca limeña, Con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, Chabuca limeña, Que se quedó llorando. La flor de la canela. Brava Chabuca. Muy bien. Anotaram aí? Botem aí no Foi bem difícil anotar. ou digam aí. É 0, que mais? Manda o link. De manhã Eu teve tenho um um que deu amigo que é 6, que mas nem o resto você. foi tudo 0, 1, 2. Eu tenho um amigo que é que nem você, mãe uruguacha, que é oriental, né? Oriental, que nem você. Tu manda o link, por favor, que eu vou mandar para ele, vou ver quantas ele conhece. Não, eu mandei o vídeo no nosso WhatsApp. Mandou? Ah, tá ótimo. Então eu não vi. Então eu mandou. Então abro o vídeo no WhatsApp, mas é aquela coisa. Mas então esse eu mando. Economize tinta de caneta. Ai. Eu tinha aberto o Perdi na Drive, conta. né? Entre 0 e... Gente, olha só. Não, o que eu diria assim, ó, eu sei que é uma música para alguns é de velho, né? Mas tem uma poesia muito linda. Para você ter uma ideia, a Chabuca foi a que fez uma música que é possível que vocês se lembrem, porque foi cantada pelo Caetano Veloso, é Fina Estampa, é dela. E essa mulher foi muito importante, assim, ela era miscigenada, né? E ela ao longo da carreira dela, ela trouxe elementos da música e da cultura dela, né? Que era quechua, né, que foi impactante, com o dialeto lá dos incas também, e lutou muito pelo direito do índio também, no Peru, que é muito forte lá o que aconteceu com eles e tal, a gente sabe, até pela importância histórica daqueles povos, né? Eles tiveram um império, né, há centenas de anos, que envolvia metade da América do Sul, e a gente sabe, muitas vezes a gente não sabe quase nada disso, né? Eu visitei o norte da Argentina, onde tem o Valle del Tafi, onde tem construções deles, assim, que estariam
a 5.000 quilômetros do centro desse império que foi, né, com uma riqueza cultural que a gente sabe pouco relativamente, mas do pouco que a gente sabe é muito rico e muito interessante. Além disso, ela também tem uma história que marcou muito a América Latina Espanhola pelos direitos civis, porque ela se separou numa época em que o Peru não tinha esse direito ao divórcio pela mulher, era extremamente machista. Então, ela vivia nesse mundo machista, com um marido típico machista, traía, etc., e toda a família e a sociedade, porque ela já era conhecida, dizia que ela tinha que se manter casada, né? Porque isso era normal para a época, né? E engraçado que hoje a gente tem até nos nossos centros de poder gente que pensa assim, né? Para ver o nível de atraso que a gente vive. Mas nessa época, isso eu estou falando de anos 60, assim, 70, ela fez o divórcio dela, e ela disse que era o divórcio extra-lei, etc., e foi marcante nisso também, né? Por ter feito esse passo que muitas mulheres não conseguiam fazer, porque era uma época que não conseguia se pensar sobre, era difícil, né? Sair desse esquema, né? E ela foi um símbolo de luta. Muito legal de saber da história dela e da música dela. No fim, na parte final da vida, ela vai trazer elementos do negro também, da importância do negro na música latino-americana também, e ela vai fazer muita música folclórica com esses elementos, com esse tambor também e tal, que tem essa influência africana. Muito legal, pessoal. Agora, deixa eu falar do assunto, que não tem nada a ver, né, exatamente com o assunto esse que eu adoro aqui da Chabuco, que é pessoal, mas é uma visão também um pouco social e tal, sobre outra coisa, sobre a produção científica, sobre essas tabelas. Então, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da tabela que vocês criaram, né? Vocês preencheram aí, né? Eu criei, vocês foram preenchendo. Deixa eu ver aqui se eu acho essa tabela. Não, eu já não estou achando, eu já fechei. Então, vejam só se vocês... Eu vou abrir meu Drive aqui, vamos ver se eu acho. Me confirmem só se vai abrir a tabela. Ainda não abri, tá? Eu acho que é essa aqui. Estão vendo aí uma tabelinha de Excel, gente? Valeu. Tá, deixa eu fechar um pouquinho alguma coisa. Eu vi que alguns já preencheram, né? A Kimberly, Tassiane, Fábio, Rafa, a Isabel. Eu vi que a Isabel tinha sido a primeira a fazer os 3 e depois não teve mais nada, tá? O que eu peço, tá, gente? Lembrem que são 3 revistas que vocês vão procurar, tá? Vocês vão procurar elas. Eu tenho 2 dicas que eu dei já, assim, de certa forma, mas uma delas é pelo Saimago, né? Eu até abri aqui, mas eu vou botar para vocês como eu procurei desde o início, até para... Sport Science, Saimago, e que é uma avaliação aí de revistas que existe do JCR, que é um dos maiores motores de busca do mundo, né? Produção científica no mundo. E vejam aqui os quartis que eu comentava para vocês, que o Brasil não usa, tá? Eu não sei até onde, talvez use, até não sei em detalhe, mas não explicitamente. Tem países de primeiro mundo que usam só essa avaliação para definir a qualidade das revistas. É parecido com o nosso Qualis, só que é de uma ordem diferente. Eles vão fazer uma qualidade de revistas em todas as áreas da ciência e depois eles vão separar por áreas. Essa divisão que eu trago aqui é do Sport Science. E esse aqui foi o que eu sugeri para vocês, tá? Vejam aqui as revistas que tem. Vocês estão me vendo aí? Meu pai está olhando para baixo, está dormindo, a galera está cansada. Olha só, gente, aqui está a avaliação, ó. Aqui tem... Vejam que várias revistas, para começar, o Sport Science mesmo é uma área que ele não é exatamente igual à educação física, né? Nós sabemos. A educação física trata de uma prática pedagógica que vai desenvolver temas da cultura corporal. Vocês estudaram muito sobre isso, sobre essa questão de definição de área de conhecimento, né? E o Sport Science, claro, vai ter uma conotação que não é só biológica, mas é predominante. Mas eu vou mostrar para vocês que até nas revistas de Sport Science vai ter espaço de produção das áreas das humanidades. Tá? Isso aqui vai mostrar um pouco para vocês que existe uma discussão que às vezes é de baixo conhecimento sobre questões do tipo a área das humanas não tem onde publicar, e muitas vezes tem, e muito em alto nível. Tá? Mas, claro, a gente precisa entender e estudar bastante sobre isso antes de definir essas coisas. E a ideia é fazer vocês se moverem para isso também, entenderem um pouquinho mais sobre essas áreas do conhecimento. Para começar, claro, existe sim uma forte predominância
das áreas mais biológicas. Inclusive, no Sport Science, vejam aqui que tem revistas que não são muito da área, algumas são, né? Por exemplo, muitas revistas de medicina esportiva, tá? Olha o primeiro lugar, inclusive, não é nem da área biológica, é da área da psicologia. Tá? A psicologia vai contribuir muito, com revistas muito fortes, também por causa do seu estatuto epistemológico, ele é uma área desenvolvida. Tá? Mas o pessoal também diz, é tudo biológico. Não, não é bem assim, né? A área da psicologia contribui muito nessas áreas, inclusive aqui aparecendo em primeiro lugar nessa organização. Tá? Vejam, a segunda, vai aparecer aqui a segunda, terceira, quarta, vai aparecer revistas de medicina do esporte, que é uma área que nos ajudou muito, inclusive na ESEF, a ciência da educação física da nossa ESEFI de URGS se deve muito a um grande pioneiro lá, que foi o De Rose, que era da área da medicina do esporte, um médico que vai organizar os seus pesquisadores, que vão virar os nossos líderes, de até hoje, né, o professor Gaia, etc., vão ser bolsistas inicialmente desse professor De Rose. Ou seja, a medicina do esporte vai ajudar muito a área. E hoje a gente vê várias revistas de medicina do esporte que têm forte participação do Sport Science nela. Então, é uma via de duas vias nesse processo. Tá? É esse sentido. Então, vai aparecer muito forte nisso. Tá? Claro, não apenas nisso. Vai ter coisas dentro dessas revistas que não são da nossa área. São coisas, por demais, ligadas a doenças, etc., que não tem nada a ver com exercício também. Vai aparecer algumas vezes isso, mas tem isso. Tem outras revistas que já no título a gente vê que é um pouco fora da área, tá? Da ciência do exercício, ou seja, vai ter coisas ali, mas no título já não é bem assim. Olhem, por exemplo, esse aqui, Jornal de Cirurgia da Articulação e do Osso, tá? Ou seja, é uma revista de cirurgia ortopédica. Eu, inclusive, eu janto até com os colegas dessa área, eu não foi muitas vezes, eu fiz 3, 4 vezes isso em congressos brasileiros de medicina do esporte. E é uma turma muito engraçada, porque eles têm a fama de usar serrote na cirurgia, ser um pessoal meio bruto, assim, e é engraçado as jantas com eles, uma galera bem faca na bota mesmo, assim, porque tem essa fama. Mas, claro, a relação com o exercício é engraçado, não é muito próxima, quase sempre é um amigo do meu amigo que me leva para essas jantas, porque eu exatamente não colaboro direto com esses caras. Então, às vezes as revistas não são bem na nossa área, às vezes são. Tem aqui a nossa famosa Medicine and Science, que o professor Roney publicou faz pouco, eu tenho 3 artigos nela, e é uma revista top na nossa área, uma coisa incrível, né? Tem revistas mais básicas, Journal of Physiology, por exemplo, é uma revista daquilo que eu comentei para vocês, a nossa área de base, né? A Journal of Physiology é uma revista de base, eu não diria que é de outra área. Ela tem coisas de exercício, tem coisas que não, mas quando tem de exercício, algumas vezes não são muito aplicadas, né? Mas não quer dizer que sejam coisas inúteis, tá, gente? Isso aí é uma grosseria falar uma coisa dessa, é uma ignorância, inclusive, no bom sentido, é a pessoa não entender mesmo do sistema de produção de conhecimento, né? É necessário ter trabalhos de base para eu ter um bom trabalho aplicado, né? E quase sempre o caminho dessa produção científica vai ser nesses termos, né? Vai ser a área aplicada se abastecendo da área básica, né? Mas com alguma relação com o exercício. Tá? Comentei para vocês até de um trabalho do meu orientador, que foi algo mais relacionado à biomecânica. Vejam a revista Spine, por exemplo. Eu poderia dizer que a professora Cláudia Candotti tem a ver com essa área, que ela, de certa forma, fala de postura. A professora Adriane Vieira mesmo, que tem também um viés mais humanístico, também fala dessa postura, e inclusive sobre a qualidade de vida, que envolve também na nossa coluna vertebral. Mas, claro, que é uma revista que vai tratar de vários outros temas que não o exercício. Tá? Mas são coisas que têm relação. A área da imunologia também, super interessante, a gente sabe. Mas, claro, não imunologia do exercício. Aqui já nos liga um pouco mais do que o Spine. Né? Pelo título, a gente vai tirando revistas que são mais relacionadas ou menos. Tem revistas que eu não conheço tanto. E é minha ignorância, não quer dizer que a área não conheça. Eu não conheço. Mas, por exemplo, revistas de gestão no esporte. Vejam, ela é Q1, gente. O pessoal diz, mas não existe revista na área da gestão. Não, tem, e vocês vão ver, a maioria da base do conhecimento da gestão vai vir da área de antropologia e sociologia.
Tá? Vai ter muito trabalho interessante usando sociólogos direto nessa... Né? E o pessoal diz, mas não tem, não há... Não, tem, está aqui. Psicologia de novo aparecendo, não é uma vez só. A nutrição é mais casual. A Quest é uma revista com um viés pedagógico muito forte. Ó, Jornal de Ensino da Educação Física, vejam, Q1. E o pessoal diz também, mas não existe, só existe coisa da biológica. Não, está aqui, gente, tem. Só que a gente tem que estudar mesmo e ver o que tem aí. Tá? Então, tem revistas com diferentes recortes, né? E aí eu vou pegar um exemplo, tá, de uma revista que eu gosto, é uma relativamente nova, é o European Journal of Sport Science. Tá? É uma revista bem da nossa área, é a revista que tem uma questão política interessante, ela é a revista oficial do Colégio Europeu de Ciências do Esporte, que é uma das maiores estruturas científicas da nossa área. Tá? E vocês vão ver ali, eu vou mostrar para vocês, que ela não é só daquilo que o pessoal pode achar que é só coisa biológica. Não é assim. Vamos olhar, olha, se eu cliquei nela e aparecem os detalhes da revista, o índice H dela geral, várias informações gerais, né? Olha, eu digo que ela é nova, mas é 2001, tá? Eu sou velho, tá? Mas aqui está o link do homepage dela, a gente pode entrar no link dela direto, tá? Isso tem para todas as revistas, vocês podem ir ali sempre, e aí vocês procurem ali eu vou buscar número atual, tá? Vou clicar nele, cliquei. Olhem as áreas que vêm, gente. É isso que eu queria que vocês fizessem nessa revista. Começassem a olhar os títulos de algo que interessa mais, ler um pouquinho mais até o resumo, para ter uma ideia, além da missão, né, da revista. Olhem só, no primeiro aqui artigo tem uma coisa que eu gosto bastante, né? Desenvolvendo um modelo matemático para predizer o dispêndio energético nos saltos num trampolim. Eu adoro esse assunto, modelo matemático, gasto energético, é comigo mesmo. Tem outras áreas aqui, exercício de resistido, revisão sistemática, dos brasileiros, inclusive, o Edilson Cirino é um grande professor, uma referência nossa, professor da UEL, né, Londrina, o Edilson, né, cabeção, vem muito aí nas bancas do Cruel. Então, isso aqui é bem da área do Roney, do Cadore, né. Olhem aqui, recuperação, que foi o assunto de hoje, mas, claro, específico sobre a recuperação da frequência cardíaca após cargas agudas, né, no esporte ali no polo aquático, né. Mas vejam as áreas também que vêm, gente. Biomecânica e controle motor, né? Vários artigos. Fisiologia e nutrição, que são as áreas tradicionais. Mas vejam também aqui, gente, tem revistas na área das humanidades também, ciências sociais. E às vezes o pessoal nem sabe que tem. Diz, não, mas isso não é da minha área, eu sou de tal. Mas está aqui, tem coisas bem legais com ferramentas das humanidades, pesquisas, métodos qualitativos de pesquisa em alto nível também, tá? Numa revista que é top. Tá? Aqui aparece depois também saúde, medicina do exercício, que é essa relação mais médica mesmo, né? E por aí vai. Tá, gente? Então, muita coisa interessante de áreas muito diferentes. Tá? Então, eu sugiro que vocês também entrem nessas revistas e busquem temas. Busquem coisas que vocês gostam. Vocês vão acabar descobrindo muita coisa que tem se estudado que às vezes vocês nem imaginariam que tem. Outra coisa que eu queria sugerir para vocês, fiz esse exercício que eu gostaria que vocês fizessem, pelo Saimago ou pelo Qualis, tá? Eu vi ali na tabela que tinha uma coluna que era do Qualis Periódicos, que é o Sistema de Avaliação Nacional. É num arquivo lá, eu já mostrei para vocês o link. Vocês buscam ali as revistas, A1, escolhem alguma, pegam o título, buscam no Google, entram nela e dão essa pesquisada. Eu quero que vocês sejam mais curiosos, gente. Entrem nessas revistas. Eu vi que alguns botaram, além de A1, botaram também a avaliação do JCR. Não tem problema, tá? Podem deixar ali. Alguns botaram assim, outros deixaram só o Qualis. Tá? Então, é A1, Q1. Tudo bem. Tá? Mas eu quero que vocês sejam curiosos. Busquem também como avaliar um artigo. Porque, assim, na última pergunta, na última coluna, eu botei assim, o que vocês adicionariam de avaliação do que vocês acham que é importante para uma revista científica? Eu dei uma sugestão, não sei se vocês captaram, mas eu deixei ali um tópico, um exemplo ali perdido naquele monte de mensagem do WhatsApp, que eu vou repetir agora, repeti de manhã, vou repetir aqui também, que é o Altmetrics. O Altmetrics é uma métrica relativamente nova que vai tentar trazer o impacto social dessa produção.
Tá? A gente vai ver que não é bem um impacto social, mas é algo nesse sentido. É um primeiro passo que eu acho legal. O que ele vai avaliar? O Altmetrics vai avaliar, depois de publicado o artigo, o quanto ele tem menções dele em mídias sociais. O quanto que ele aparece em Twitter, WhatsApp, coisas do gênero. Tá? Ou seja, isso não é exatamente um impacto social, mas, de certa forma, e dá para avaliar bem, assim, revistas, artigos que impactam a área são artigos que têm um Altmetrics muito alto. E vou dizer para vocês, a maioria dos meus artigos, mais da metade dos meus artigos tem um Altmetrics muito baixo. Tá? Porque tem pouco impacto mesmo nas áreas que interessam, que é entre os pesquisadores e também nas áreas, na área dos esportes, etc. Enquanto que tem outros que têm um Altmetrics muito alto. Né? Porque eles têm uma visibilidade na área, e isso é importante. Tem pesquisadores que muitas vezes publicam muita coisa sendo um pouco etéreos, assim, eles interagem pouco com a sociedade. E isso eu tenho mudado até no meu grupo, já faz anos que a gente tem treinado a gurizada para também se preparar para essa pós-produção. Não adianta só publicar, né? Tem que também saber divulgar aquilo, né? Eu digo assim, tem aluno que está todo dia eu vou brincar, tá? Está todo dia no Facebook botando que hoje eu comi a traquinas de banana, que legal, e um monte de assuntos variados, tá? Mas não bota nem a divulgação do seu artigo, sabe? Publicou lá e não divulga nada. E às vezes é porque não entende também dessa outra tarefa do pesquisador, que é também se divulgar socialmente. E eu digo num espectro grande, assim, tentar achar os meios de comunicação que não vai só interagir o local, mas também geral, né? De forma geral. Então, a gente tem preparado materiais disso. Como fazer isso, como divulgar bem, fazendo infográficos, tentando se fazer entender, traduzindo a mensagem para o mundo prático. Essa tarefa é fundamental para o pesquisador. E eu diria mais, né, gente? A América Latina, ela é muito avançada nisso, né, gente? Quando teve lá a Revolução Universitária lá de Córdoba, né? Há 150 anos, mais ou menos, estava lá instituído que a universidade na América Latina tinha uma responsabilidade social. Né? Ela tem esse papel já desde o início, que é algo meio discutível para os europeus. Os europeus, muitas vezes, veem a produção da ciência como algo que parece com aquela coisa medieval. Às vezes, o pesquisador está no seu castelo, sendo apoiado pelo Gandolfieri, né, o rei lá apoiando ele e ele produzindo e fazendo as diferenças, mas nesse sistema. Hoje, a gente precisa de uma ciência que converse com a sociedade. Ela não é algo para se discutir. E na América Latina nem se fala, inclusive, pelos os déficits sociais que a gente tem históricos, né, e o conjunto de atrocidade que a gente tem que ainda resolver historicamente. Tá? Então, um pouquinho desse grão de terra que a gente pode ajudar é fazendo todo esse exercício. E isso não, eu diria, esses são os motivos certos. Além disso, a gente tem que pontuar também, né? Então, também tem esse lado. Eu nunca coloco isso na frente, na verdade. Eu acho que a gente tem que achar os motivos certos para fazer as coisas direito, né? E isso nos deixa mais... Então, é isso que eu queria deixar registrado. Tem a última mensagem que eu queria dizer de hoje sobre essa produção que vocês vão achar nas revistas, às vezes explicitamente, às vezes implicitamente, é sobre o movimento de acesso livre ao conhecimento. É o Open Access Movement, é um nome bonito que se dá entre vários, assim, que representam essa história. Tá? É um movimento de mais de 30 anos, ele começa numa grande briga das editoras universitárias tradicionais, que eram acadêmicas, são até hoje acadêmicas, como a Harvard University Press, como a Oxford University Press, sempre é University Press, e alguma universidade muito importante. Tá? Essas grandes editoras começaram a perder muito lugar na editoração de periódicos de nível internacional, depois do avanço das grandes corporações privadas, inclusive grupos como Elsevier, Human Kinetics, mais para a nossa área, né, mas é pequena, assim, perto de outras. Tem uma alemã, que eu não lembro do nome, me faltou o nome, mas que tem relações até com movimentos, grupos corporativos que vêm da época do nazismo, aquelas histórias um pouco estranhas aí que a gente tem na engenharia e também nesse setor de produção de conhecimento. E os caras têm feito têm piorado o sistema no sentido, eles ganham muito dinheiro, eles têm ganhos exorbitantes, essas grandes corporações, e o pesquisador está à mercê deles. Para vocês terem ideia, essas semanas, acho que eu até comentei em aula, não sei se foi de manhã ou de tarde,
eu tinha dado parecer de um artigo e um colega nosso, o Lanferdini, pediu lá na lista esse artigo para ler. E eu, como tinha dado parecer, eu vou lá buscar o artigo, eu não tinha acesso. E a gente não conseguia pelos meios esses paralelos, Sci-Hub e coisa. A gente tentou, não dava. Eu não consegui o acesso, até hoje eu não tenho. Eu tenho a versão do que eu avaliei, mas eu não tenho a produção inteira. Vejam, eu trabalhei para eles de graça, fazendo uma avaliação por pares, e não tenho acesso. Isso acontece, inclusive, quando eu sou autor desse artigo. Eu publico, eu dou os direitos autorais para eles, eu tenho que sempre assinar toda aquela papelada, é uma chatice, né, que já é uma coisa infernal, né, Quevedo? Já nos dá uma raiva, é uma incomodação pegar assinatura de um monte de coisa para garantir de que, quando for publicado, tu não vai ter acesso, porque a gente vive num país que não dá apoio para pagar todos aqueles milhões de dólares que é o acesso a esse conhecimento em termos grandes, né? As políticas da Europa, só para fechar, tá? Já te passo. A Europa, a Comissão Europeia, tem começado a bater com eles de frente. Né? Tem vários países que estão cortando completamente. A Universidade da Califórnia, que é uma gigante nos Estados Unidos, também decidiu cortar toda essa relação de pagamento para esses caras e começar a bancar só as revistas Open Access. Tá? Ou seja, existe uma contrapartida nisso e tem grupos que estão fazendo, principalmente participando desse movimento Open Access. Eu estou participando e tenho dado um esforço bem grande, porque eu sou editor associado da Frontiers e da PLOS ONE, tá? Que tem me tomado um tempo enorme, mas, entre outras coisas, eu prefiro defender isso porque tem uma ideia ali de acesso ao conhecimento, embora tenha suas críticas, que isso eu posso falar em outro momento, mas é um avanço em relação à produção do conhecimento que está posto aí, que não é Open Access, né? Diga, Quevedo, vai lá. Não, a história do Open Access aí também está gerando uma polêmica em outras áreas, porque eu e o Rodrigo Leal, que é o colega do laboratório, nós estamos publicando um artigo numa revista de genética, aquele trabalho sobre os quenianos e os etíopes, ela foi aceita. Agora nós estamos com um problema porque ela não é Open Access, né? E tem o valor que tem que ser pago para publicar, né? Que é uma outra coisa também bem discutível, assim. E a gente não conseguiu dinheiro institucional e nem por lugar nenhum para poder. E é caro para publicar nessas revistas. Né? É terrível. Principalmente as que têm o índice H, né? É muito elevado. E os caras te pedem milhões de coisas. Para mim, eles pediram, além do... Eles pediram o Research ID, pediram o Scopus, pediram... todos aqueles negócios que tu tem que estar vinculado com o pesquisador, assim... Putz, um saco, cara. Não, isso então, parece certo, impressão... né? Mas o problema... Bem, mas é que é muito burocrático. Eles pedem um monte de... Se um não entregar... Um dos autores é um cara da África, lá da Universidade Puta, é da África do Sul lá. Puta, como é o nome da universidade lá, cara? Bem famosa. Cape Town. Bom, o cara... Eu acho que é de Cape Town, exatamente. Aí, eu acho que é essa. E aí eles estavam... Não, eu acho que é uma outra. Não é essa daí. Bom, não importa. E aí o cara não tinha o tal do Research ID, o cara já é pesquisador há um tempão, não tinha, disse que não ia fazer uma polêmica para poder publicar na tal da revista e o artigo foi aceito, né? Só falta o cara, esse aí, o pesquisador africano, sul-africano, entregar essa naba aí para sair o artigo. Deixa eu resumir um pouco, Quevedo. Assim, o que aconteceu, pessoal? É parecido com, olha, várias coisas, sobre a questão do petróleo, sobre a questão do tênis, tem vários exemplos que eu poderia dizer. O que acontece? Esse movimento corporativo, ele barrou e fez coisas assim, se vocês forem ler sobre a criação desse movimento e como sofreu ao longo dos anos, as tentativas que tiveram nos anos 70, 80, e os caras entravam direto pagando pesquisadores que não gostavam desse movimento Open Access e detonando os departamentos que tinham isso. Eram umas caças bruxas, assim, por dinheiro de grandes corporações, uma coisa terrível, assim. Mas o que acontece? Quando eles começaram a ver que era impossível barrar o movimento Open Access, o que as grandes corporações começaram a fazer? Viraram Open Access. Grandes corporações internacionais começaram a comprar um monte de revista, começaram a se dizer, somos Open Access. Só que aí, claro, são corporações privadas, eles precisam do lucro, né? Deram a garfada do outro lado. Qual é a história? O Open Access vai dizer que o custo da produção do artigo ele vai ser do pesquisador, não é mais do leitor. E aí alguém paga a conta, não é mais o leitor, que antes era isso, né? Tu vai liberar o acesso, mas alguém paga a conta, é o pesquisador. Nos países mais ricos,
eles bancam esse dinheiro. Eu estou conversando até com o polonês, que é o time B da ciência no mundo, com todo respeito, sei lá se alguém conhece, mas é o time B, eu diria que é quase como a Itália também, porque o time A ali é Estados Unidos, é Inglaterra, é Austrália, não tem jeito, Japão. Mas o que acontece? Eles começaram a ver, a cobrar valor exorbitante, né? Os valores começaram a subir, uma coisa tremenda. Gente, eu paguei, por causa de uma má negociação de um colega, que eu não vou dar nome, respeito ao amigo, né? Eu não pessoalmente, tá? Mas a universidade, eu tive que buscar o recurso de R$9.000, gente, para pagar um artigo. R$9.000. Foi uma vergonha. Eu, como gestor, né? Eu tive que ir atrás, mas eu ficava pedindo desculpas para todo mundo, que na universidade brasileira, pagar por um artigo que vai ser internacional, tem um fator de impacto interessante, que seja, mas R$9.000 é uma vergonha com dinheiro público, inclusive. Eu me senti mal com isso, terrivelmente. Mas tivemos que resolver porque aí entra a questão, lá no início da submissão, o que esse meu colega não viu, é que dizia lá, você está pronto para pagar isso ou tentar algum desconto mais à frente, mas sabendo que você está totalmente responsabilizado, aquelas letras pequenas do contrato, sabe? Botou que sim, né? E deveria ter negociado antes o valor do dinheiro. Mas, assim, isso não tira também esse problema que o Quevedo colocou. Acabou que ainda o pesquisador e o leitor não está no centro dessa discussão, começou a se perder. Tá? Tem todo um movimento que está tentando bater isso também, tá, Quevedo? Tem também um terceiro, eu digo que é a terceira via, né? De um open access que coloque o pesquisador e o leitor como central. Tá? Mas, pelo menos, eu vou dizer assim, ainda o open access é um passo avante em relação ao que tem das mais conservadoras, das revistas que não se pagam. Que aí o pessoal também começou a inverter. Dizer, olha ali, Open Access é tudo caça-níquel. Não, peraí, olha historicamente a questão. Né? A questão vem daqui. Vamos tentar resolver, não voltando para trás, vamos andar para frente. Né? Essa é que é um pouquinho a discussão. Tá? Mas isso vocês vão ver um pouquinho em algumas revistas. Alguns já escolheram revistas Open Access, outros não. Se vocês tiverem algum acesso a isso, também comentem sobre isso. Sobre essa questão do Open Access. Gente, é 13h10, eu me passei um pouquinho. E aí eu encerro por aqui hoje. Eu não vou falar tanto do peer review, podemos falar em outro momento. Então. Tá? Dúvidas aí, pessoal? Algum comentário? A Paty mexeu a boca, mas está mudo. Estava só espreguiçando. Tá bom. Gente, feito então, vou parar de gravar aqui.